Bom dia a todos, eu sou o professor André Barros e é um prazer estar com vocês neste momento. Esta é a nossa primeira videoaula. Estamos retomando as aulas de 2020 na Escola Municipal Doutor Getúlio Vargas, após termos as aulas presenciais do dia 3 de fevereiro ao dia 20 de março, um mês e meio aproximadamente. Veio a pandemia do coronavírus que assolou o planeta e ficamos, após isso, 4 meses em quarentena, em confinamento e vocês em férias. Esse é o primeiro contato que estamos tendo, é claro, virtualmente, mas retomando as nossas atividades para que possamos concluir o nono ano ainda em 2020. A partir dessas videoaulas, nós vamos estudar o componente curricular arte e dentro da arte as 4 linguagens artísticas: o teatro, a dança, as artes visuais e obrigatoriamente a música, de acordo com a Lei Federal número 11.769 de 2008. Esse vídeo é destinado aos alunos dos nonos anos da nossa escola. E eu quero trazer como pauta para o nosso encontro de hoje 2 momentos. O primeiro, o acolhimento, e o segundo, a sondagem. Antes de falar em escola, em arte, em música, eu quero falar de pessoas. Eu quero falar de vocês. Desde o dia 20 de março, estamos afastados da escola, dos círculos familiares, das brincadeiras na rua, das idas aos templos, aos shoppings e em outros lugares. Hoje, dia 7 de julho de 2020, está fazendo praticamente 4 meses que estamos nesse confinamento. Pergunto, como vocês estão dentro de suas casas? O que vocês têm assistido? O que vocês têm apreciado? Qual tem sido a aproximação com os pais, com os irmãos, com a família de vocês? Estamos em tempos de crise, de perigos, e isso nos traz preocupações, o sentimento de proteção, de cuidados, tanto para conosco quanto para os nossos familiares. Eu creio que tudo isso vai passar, se já ou se em pouco tempo, mas isso terá o seu momento final. Devido a tudo isso que eu falei, eu quero que vocês se cuidem, se protejam. Como foi passar dentro de casa, de férias, sem esse contato? A partir desse momento, nós estaremos, através do Google Sala de Aula, enviando atividades, retomando as nossas atividades pedagógicas, as nossas lições de casa, mas o mais importante é você dentro de sua casa. A nossa diretora, nossa orientadora, a nossa equipe gestora da Escola Getúlio já organizou, para maior facilidade e proteção de vocês, turmas dentro do Google, do Gmail, do Google Sala de Aula, turmas de acordo com as que vocês estão estudando nesse momento. Eu estou falando aqui de nono A, nono B, nono C e nono D.
Elas pegaram os e-mails e desde o dia 1º de julho, os professores estão enviando as atividades e esperando a devolutiva, esperando o retorno de vocês dentro da própria plataforma, dentro do próprio site. Estamos fazendo agora, na segunda semana de julho, porque arte ficou para terça-feira. Tanto as nossas videoaulas passadas pelo YouTube, quanto os nossos encontros virtuais síncronos, ou seja, ao mesmo tempo, as lives pelo Google Meets, também às terças-feiras. Hoje, dia 7 de julho, terça-feira, farei uma aula teste com o 7º ano B, às 9 horas da manhã. E assim nós queremos estender para as 12 turmas que nós temos na nossa querida escola. Eu quero dizer algumas palavras para vocês. Vamos lá? O sol nasce para todos, e é por isso que você deve tentar todos os dias. A vida é muito preciosa. Cuide dela, aproveite o quanto puder e, acima de tudo, seja feliz. Quando você deseja o bem te deseja também. Só espalhe aquilo que você quer receber de volta. Não desista. O começo sempre é a parte mais difícil. Evoluir não significa que você terá sempre acertos, mas sim que você está disposto, dentro das suas fraquezas, a melhorar todos os dias. A vida é um incrível instante entre um abrir e fechar de olhos. Viver é o que você consegue fazer nesse intervalo de tempo. Então, pessoal, nonos anos, eu desejo a vocês e aos seus familiares muita saúde e muita paz. Vamos agora para o nosso segundo momento, que é a sondagem. Essa sondagem ela se encontra no material de apoio da Secretaria da Educação do Governo do Estado de São Paulo, em um material destinado a anos iniciais e finais do ensino fundamental e também do ensino médio. No nosso caso, estamos aí no final do ciclo do ensino fundamental, anos finais, nos nonos anos. Em breve vocês vão se formar e ir para o ensino médio. Nesse caso, nós vamos estudar um material chamado Currículo Paulista, volume 1. Na página 129, nós temos o componente curricular Arte, Caderno do Estudante, nono ano. Já comentei que vamos estudar as 4 linguagens, mas o primeiro volume que estamos retomando, que estamos retornando, logo na página 129, o assunto é música. Quero dizer algumas palavras que estão presentes nessa página dentro desse material do Currículo Paulista. As atividades que eu quero colocar, vou colocar apenas uma atividade de sondagem para saber o que vocês sabem, o que descobriram, o que pesquisaram, o que exploraram, o que vivenciaram. Nesse primeiro momento, um pequeno questionário como o nosso momento de reflexão da nossa primeira semana de arte na aula virtual. Caro estudante e cara estudante, o conhecimento produzido ao longo do tempo é o nosso maior tesouro, além de ser o melhor instrumento que podemos utilizar para compreender o mundo que nos cerca e interagir com ele. Para ajudá-lo
a preservar e aproveitar os benefícios desse conhecimento e que foi preparado para esse material. Com este primeiro volume, esperamos que você amplie seu repertório sobre música. Por meio dele, você terá contato com os diferentes gêneros da música popular brasileira e estrangeira em seus contextos de produção e circulação em diferentes dimensões da vida social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética, a partir do século XX. Diferentes meios, equipamentos culturais e espaços de circulação, nos contextos local e brasileiro, de diferentes gêneros da música popular brasileira e estrangeira. O papel de músicos, grupos e coletivos no desenvolvimento de diferentes gêneros de música popular brasileira e estrangeira. A apreciação da estética musical, elementos constitutivos da música, como altura, intensidade, timbre, melodia, ritmo. Meio de recursos tecnológicos, como games e plataformas digitais, jogos, canções, práticas diversas de composição e criação. Execução e apreciação musical. Instrumentos tradicionais, elétricos e eletrônicos. Improvisação, composição, trilhas sonoras e arranjos. Percussão corporal, instrumentos acústicos ou eletrônicos, convencionais ou não convencionais, outros materiais sonoros e ou recursos da tecnologia digital. Patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas diversas, em especial a brasileira, matrizes indígenas, africanas e europeias, de diferentes épocas, vocabulário e repertório relativos às diferentes linguagens artísticas, diferentes tecnologias e recursos digitais para acessar, apreciar, produzir, registrar e compartilhar práticas e repertórios artísticos. Você terá momentos para conversar, pesquisar, apreciar e experimentar a linguagem da música. Bons estudos! Como nossa primeira situação de aprendizagem, ou seja, a nossa parte prática da aula de hoje, vamos estudar na nossa primeira atividade a sondagem. Seu professor vai organizar uma conversa sobre as matrizes que influenciaram na construção da identidade da música popular brasileira e estrangeira, a diferença entre gênero e estilo musical, ressaltando os valores culturais passados de geração em geração por meio dos conceitos de patrimônio cultural, material e imaterial, a fim de despertar o reconhecimento de sua identidade cultural, a valorização e a preservação do patrimônio musical. Participe ativamente da atividade, expondo suas ideias e conhecimentos sobre gênero musical, estilo musical e gêneros da música popular brasileira e estrangeira, ouvindo e respeitando as opiniões de seus colegas sobre o repertório musical da turma. Em seguida, conforme as orientações do seu professor, responda às questões abaixo e realize uma atividade investigativa com seus familiares, pais, avós, tios, etc., para descobrir
quais foram os cantores e canções brasileiros e estrangeiros apreciados por eles e quais estavam em evidência no ano em que nasceram. Você deve elaborar um relatório sobre a pesquisa e trazê-lo, pois ele será utilizado na atividade 4, construção do varal do tempo. Então, meus amigos, questionário é o seguinte, que vai aparecer aqui na descrição. O que são usos, equipamentos e espaços de circulação da música? Dê exemplos. 2. O que é um gênero musical? 3. Você sabe o que é estilo musical? 4. Você sabe a diferença entre estilo e gênero musical? 5. O que você entende por música popular? 6. Você conhece gêneros de música popular brasileira? Cite alguns. 7. Você conhece gêneros da música popular estrangeira? Cite alguns. 8. Comente como você percebe a música em relação às diversas dimensões da vida social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética. 9. O que você entendeu sobre contextos de produção e circulação da música? Dê exemplos. 10. Você se lembra de artistas da música popular brasileira? 11. Você se lembra de artistas da música popular estrangeira? 12. O que você entendeu sobre o significado de patrimônio cultural material e imaterial? 13. De que forma as matrizes africanas, indígenas e europeias influenciaram a construção da música popular brasileira? 14. Você conhece alguma música que apresente referências das matrizes indígenas, africanas ou europeias? Quais? E última questão, número 15. Como é possível identificar estas referências? Por gentileza, copie as questões que vão aparecer aqui na descrição, respondam numa página do Word e entreguem no site do Google Sala de Aula dentro da turma de vocês, respondendo aí, colocando no campo atividades. Um bom abraço a todos e viva a música!